que nós estamos vivendo. Nós precisamos entender, nós precisamos crer que o nosso Deus continua no controle de todas as coisas. Meu querido, nós não servimos a um Deus inanimado, nós não servimos a um Deus estático, inerte, indiferente às circunstâncias do mundo. Muitas pessoas passando por esses dias têm, por vezes, questionado: cadê o nosso Deus? Onde está o nosso Deus em meio a tudo isso? E essa pergunta já me foi feita: aonde está Deus? Sabe, eu tenho respondido que Deus continua no mesmo lugar, no trono, reinando soberano sobre todas as coisas. Esse nosso mundo, ele não está entregue nas mãos de um Deus irresponsável. Esse mundo não está entregue à sua própria sorte, mas está nas mãos de um Deus que trabalha para sustentação, para provisão, para preservação de todas as coisas. Esta é uma realidade que nós cremos. Essa é uma realidade que nós descansamos os nossos corações. E eu queria muito que você experimentasse isso, que você vivesse isso, mesmo passando todo esse drama que a gente vive. Nós precisamos aprender a descansar nos cuidados do Senhor sobre todas as coisas. Esse Salmo 46, ele pode ser dividido em 3 fases, em 3 momentos distintos. Aqui no Salmo 46 nós encontramos Deus como um Deus que é, um Deus também que está e um Deus que faz. Acompanhe comigo a leitura desse Salmo, que você vai perceber a descrição desse Deus quando nós lermos juntos o Salmo 46. Olha o que diz a palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Depois segue o relato do Salmo dizendo assim: Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. E a parte final do Salmo, nós vamos estudar hoje, diz assim: Deus faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. E diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém por isso? Sabe, esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que ele tem poder sobre todas as coisas. É um Deus que age, que reina, soberano sobre tudo. E nós podemos descansar os nossos corações no controle desse Deus. Nós podemos descansar os nossos corações na forma soberana com que esse Deus tem agido em meio a todas as circunstâncias. Nós não podemos temer as más notícias, nós não precisamos nos preocupar com o que possa acontecer, muito pelo contrário, descansar os nossos corações em meio a tudo isso. Como eu disse, esse Salmo 46, ele apresenta um Deus
que está agindo. O Salmo 46 em si, ele é uma exaltação ao nosso Deus. Ele é uma exaltação do que Deus é na sua essência, de onde Deus está e o que Deus está fazendo, o que Ele faz. Nós já estudamos e eu vou brevemente apenas repassar aqui com você o que nós já falamos outrora. O nosso Deus o Salmo inicia apresentando o que Ele é, e é apresentado o nosso Deus como nosso refúgio. É apresentado o nosso Deus como aquele lugar que nós podemos nos refugiar. É um lugar tranquilo no meio da inquietação. É um lugar de paz, é um lugar de tranquilidade, é um lugar de sossego. Esse Deus é apresentado como sendo um lugar onde nós podemos nos refugiar, onde nós podemos nos esconder para nos livrar do perigo. Ele é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso abrigo. Ele está pronto para abrigar todo aquele que vai até Ele, todo aquele que se esconde nele. Esse é o nosso Deus. Deus é um lugar tranquilo, onde podemos encontrar paz, onde podemos encontrar sossego na hora das tempestades da vida. O salmista já nos diz no Salmo 91, verso 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse Deus, Ele quer ser o seu lugar de abrigo, Ele quer ser o seu lugar de sossego, de tranquilidade. O mundo ao nosso redor pode estar como está, sendo abalado por más notícias. As coisas ao nosso redor podem ter perdido nosso controle. Hoje nós não temos mais controle do que está acontecendo, do mundo que nós vivemos. Mas nós temos um Deus que é o nosso refúgio. Nós temos um Deus que é o nosso abrigo. E aí o salmista segue dizendo que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. E também pode ser colocado num outro significado de fortaleza, de força, lugar forte. O nosso Deus é a nossa fortaleza. Falando de proteção, se nós colocarmos o Salmo no seu contexto em que foi escrito, fala de um Deus que traz proteção. Aquelas cidades nos tempos bíblicos, elas eram cercadas por muros que protegiam contra os inimigos que poderiam chegar. Mas também fala de força. E Deus se apresenta assim, sendo a fortaleza, sendo a proteção e sendo aquele lugar onde nós podemos encontrar força. Será que você, meu amigo, tem se encontrado força no Senhor? Será que você tem feito Deus da sua fortaleza? Eu tenho dito aqui todas as noites, nós não podemos alimentar, nutrir um medo nos nossos corações. Há uma disseminação de muitas notícias ruins. E sabe, muitas vezes essas notícias ruins constantemente sendo repetidas, ela vai gerando um medo nos nossos corações. E o medo e a fé não caminham juntas. São duas coisas que não caminham juntos, não há possibilidade disso. Eu tenho dito isso e eu quero que você me entenda. Não dá para eu dizer que tenho fé no meu Deus e estar cheio de medo. O medo pode até surgir nos nossos corações, porque o medo é algo natural, faz parte dos nossos sentimentos, mas eu não posso ser escravo do medo. Tem pessoas, e eu tenho me preocupado muito com isso, tem muitas pessoas que estão nessa quarentena perdendo a sua qualidade de vida, a sua sanidade mental. Tem pessoas que estão ficando deprimidas, sendo dominadas pelo medo, pela ansiedade. Quantas pessoas eu converso por dia, que me ligam, que mandam mensagens, que precisam conversar, que estão desesperadas, estão com medo, estão chorando, estão angustiados, porque estão se tornando escravos do medo diante desta circunstância que nós estamos vivendo. E eu volto a dizer, o medo é uma reação natural quando as coisas fogem do nosso controle. E o medo pode até surgir, eu tenho momentos em que esse medo aparece.
Agora eu não posso me tornar escravo do medo. Quando o medo surgir no meu coração, eu preciso lembrar que eu sirvo a um Deus que está no controle de todas as coisas. Eu preciso lembrar que eu tenho um Deus que é o meu abrigo, é a minha fortaleza e é nele que eu preciso me refugiar. Eu quero dizer para você, não se torne escravo do seu medo, porque se você alimentar o seu medo, a sua fé vai enfraquecer. Porque a fé é aquela certeza que eu tenho que Deus está cuidando, que Deus está me protegendo, que Deus está comigo. Isso é a minha fé. O meu medo vai questionar isso. Você está compreendendo por que eu digo que o medo e a fé não caminham juntos? Porque quando eu estou alimentando o meu medo, eu estou questionando o cuidado de Deus integral na minha vida. E então eu vou enfraquecendo a fé. E Satanás quer fazer isso. O que mais Satanás quer fazer nesses dias é fazer com que você que me acompanha tenha a sua fé abalada. Porque você vai ficar com medo. E se eu perder o emprego? E se acontecer a crise econômica? E se a minha empresa fechar? E se eu contrair esse vírus? E se os meus filhos pegarem? E se os meus pais pegarem? E se o medo vai tomando conta? Mas se eu creio que tudo está no controle de Deus, se eu creio que Deus é o meu abrigo, a minha fortaleza, então eu não vou ter medo, a minha fé vai estar fortalecida. Quando o medo surgir, lembre-se do nosso Deus, que é refúgio, é abrigo, é fortaleza, é força. Ele é. E nós estudamos isso aqui. Mas lembremos da sequência desse salmo. O salmo segue dizendo que o nosso Deus, apesar de ser tudo isso, ele para estar precisa de um outro passo. Esse salmo, e nós estudamos isso aqui já, eu estou apenas fazendo um release aqui, não é? Relembrando com você um pouquinho do que nós já estudamos. Mas o salmo ele segue dizendo do nosso Deus que está. Como eu disse, esse salmo foi escrito em um contexto. Quando Jerusalém estava cercada pelo exército sírio, e o rei Ezequias precisou reconhecer a presença de Deus ali. Lembra bem, o nosso Deus para poder agir, o nosso Deus para poder estar ali no meio, há uma necessidade, e você que lê a Bíblia, você sabe disso, de um reconhecimento dele sendo Deus, crer nele, descansar nele, para ele estar presente. Quantas vezes o povo de Deus no passado, por causa dos seus pecados, por causa da incredulidade ou por causa de duvidar, como Davi fez quando fez o censo, duvidar da presença de Deus, eles perdiam guerras, eles eram mortos, eles eram levados cativos porque duvidavam da ação, da interferência e do cuidado de Deus. E então eles eram derrotados, eles sofriam por isso. Nessa ocasião aqui, o rei Ezequias precisou fazer o quê? Reconhecer Deus como sendo Deus, para que Deus estivesse ali no meio daquela situação. Então me entenda, nós apresentamos aqui nos primeiros versos do Salmo 46 um Deus que é abrigo, um Deus que é força, um Deus que é fortaleza, um Deus que está presente, um Deus que é isso. Agora, para ele estar presente, então, há uma necessidade de um reconhecimento disso. É por isso que muitas pessoas nesses dias estão desesperadas, estão angustiadas, estão com medo, mesmo tendo esse Deus que é abrigo, refúgio, fortaleza, força. Mesmo esse Deus existindo, muitas pessoas não desfrutam disso. Por quê? Porque não reconhecem esse Deus como sendo o seu Deus, o seu Senhor, e não se abrigam, não descansam nele. Eu gostaria muito que você fizesse isso. Se você ainda não fez, vá se abrigar nesse Deus, sabe? Entregue a sua vida nas mãos dele, reconheça ele como seu Senhor, como seu Salvador e descanse nele para que ele possa estar. Lembra o que diz o Salmo? Nós lemos aqui, os primeiros versículos diz o que ele é. E a partir do verso 5 diz, ele está. Ele está. E então, se ele está no meio, nós não precisamos ter medo. Se ele está no meio, ele é aquele que está junto. É aquele que é um socorro bem presente. E sabe, Deus está. Esse Deus ele está presente no meio daqueles que o temem, no meio daqueles que confiam nele. Esse é um Deus que é aquele refúgio,
abrigo. Ele está pronto para intervir, para acalmar os corações. Ele é um Deus presente. Ele é o Jeová Shammah, aquele Deus que está ali. E o salmista diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Ajudará ao romper da manhã. E aí segue o salmista. Estou dizendo e volto a afirmar, nós estamos fazendo uma análise desse salmo, apesar dele ter sido escrito em um contexto ali do povo de Israel, que estavam sitiados, não é, pelo exército sírio. Mas nós podemos trazer isso para a nossa vida. Sabe, quando nós olhamos aqui falando que Deus está ali no meio e não vai ser abalado. O povo reconheceu a presença de Deus ali. E o Senhor é aquele que está no meio. Eu espero muito que você esteja confiado completamente no Senhor. As coisas estão difíceis? Estão, sim. Nós não negamos isso. Mas nós temos um Deus todo-poderoso. Um Deus que está junto daquele que confia nele como Senhor e Salvador. Lá em Mateus 28:20, o Senhor Jesus diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença de Deus conosco todos os dias, ela é real. Sabe, dias bons, dias ruins. Eu estava falando essa semana, Deus estava conosco antes do coronavírus, quando tudo estava bem, quando todos os nossos planos e projetos estavam se concretizando, realizando, Deus estava conosco. Deus está conosco agora durante essa pandemia, mesmo as coisas fugindo do nosso controle, mesmo você com medo de perder o emprego, da sua empresa fechar, de ser alcançado por esse vírus, Deus está conosco e Deus vai continuar conosco após a pandemia. E eu preciso crer e descansar nisso. E eu te pergunto, você reconhece Deus ao seu lado em todos esses momentos? Será que você já alinhou a sua vida com Deus? Será que você tem vivido em comunhão com esse Deus? Tem Ele como seu Senhor, como seu Salvador? Confia nele, descansa nele. Porque quando eu reconheço a presença de Deus, eu vou descansar nele. É diferente você falar de viver. Quando nós confiamos em Deus, nós descansamos o nosso coração. Quando nós estamos realmente confiando no Senhor, nós descansamos. Sabe, nós não vamos ser abalados. As notícias ruins podem chegar, mas a gente não vai temer a isso. Situação pode acontecer o que for, eu não vou ter medo. Por quê? Porque o Senhor está conosco. O salmista diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Será que você tem vivido isso? Eu não sei como é que você começou a me assistir aqui hoje, mas eu quero dizer para você, Deus está. Ele está no meio da igreja. Deus está no meio da sua família. Deus está no meio do seu casamento. Deus está no meio dos seus negócios. Deus está no meio dos seus filhos. Deus está no meio. Deus está conosco. Deus está conosco no começo. Deus está conosco no meio. Deus está conosco no fim. É a promessa dele. Eu preciso colocar a minha vida no centro da vontade dele para desfrutar desse Deus que está trabalhando, desse Deus que está no controle. Todas as noites eu repito isso e falo isso várias vezes por dia. Sempre que eu falo com alguma pessoa, eu faço questão de relembrar isso. Deus está no controle, Deus está no controle. Não se esqueça disso. Por que eu falo tanto isso? Porque é fácil você perder isso de vista, sabia? É fácil você perder de vista esse Deus que está no controle de todas as coisas. É fácil. Quando você olha muitas vezes as coisas acontecendo ao seu redor, você não tem controle, coisas que você não pode mudar, coisas que você olha e fala, por que está acontecendo? Como eu tenho recebido essas perguntas, as pessoas perguntando, por que isso? Por que isso acontece? Sabe, Deus está no controle. Deus sabe o que está fazendo. Deus tem os seus propósitos. Através dessa pandemia, Deus está falando em muitas vidas. Através dessa pandemia, Deus tem feito muitas pessoas rever as suas prioridades.
Através dessa circunstância, muitas pessoas estão alinhando a sua fala com a vida. Porque é muito fácil eu falar que confio em Deus, é muito fácil falar que creio em Deus, e viver isso eu preciso alinhar. Nós vivíamos tempo em que os salões, as igrejas estavam lotadas de muitas vezes pessoas que eram meramente professas, apenas falavam. E agora é a hora de alinhar. Então eu preciso crer, descansar o meu coração, que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle desta pandemia. Meu querido, o mundo não está causando uma grande surpresa em Deus. Deus não está preocupado, não é? Com o que está acontecendo aqui sem saber o que fazer. Não. Deus está no governo. Deus está no governo. Deus está no comando de todas as coisas. Eu volto a dizer, o mundo não está entregue nas mãos de um Deus irresponsável. O mundo não está entregue à sua própria sorte, mas está nas mãos de um Deus que trabalha para sustentação, para provisão, para preservação de todas as coisas. Lembre-se disso. Eu vou caminhando já para encerrar e falar agora o que realmente é o nosso tema de hoje, que é a parte final deste salmo, que apresenta um Deus que faz. Ah, irmãos, como é bom saber disso, não é? Como é bom saber que o nosso Deus faz. O nosso Deus, Ele está fazendo. Nosso Deus é, nosso Deus está, mas o nosso Deus faz. Você acredita nisso? Quando eu leio aqui esse Salmo 46, eu vejo um Deus que faz. Sabe? Deus está, Deus é e Deus faz. Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Deus faz aquilo que é impossível. Aquilo que nós não podemos imaginar, Deus faz. O salmista, ao descrever aqui o Salmo, dentro do seu contexto que nós lemos aqui, ele escreve dizendo que Deus faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Deus faz isso. A pandemia, ouça isso que eu vou te falar agora. Essa pandemia de coronavírus, ela só vai durar até o momento que Deus permitir. As pessoas só vão se contaminar de coronavírus, com o coronavírus até o momento em que Deus assim o permitir. Na hora que Deus quiser intervir, Ele interfere e acalma tudo. Você não precisa temer. Sua vida está nas mãos do Senhor. Você confia nele como seu Senhor, como seu Salvador. Então não precisa ter medo. Deus protege você. Deus guarda você. Nós não estamos ignorando. E eu falo isso aqui todas as noites para que ninguém me interprete mal. Nós não ignoramos os nossos métodos preventivos, não é? Nós usamos máscaras, nós usamos luvas se necessário, álcool em gel, nós nos resguardamos de ficar nos expondo muito, fazemos tudo isso, mas nós não cremos que isso é o que vai nos guardar, até porque nada disso é 100% garantido. Não é verdade? Ora, basta você ler as orientações dos profissionais. A máscara, ela te protege, se você estiver usando e o outro não, quantos por cento? Se os dois estiverem usando, mais uma porcentagem, mas há uma chance de contaminação, embora que baixa, mas existe. O álcool em gel mata 99%, não é? Mas não mata tudo. Enfim, sabe o que eu entendo nisso? Que por mais que eu faça, por mais que eu me guarde, isso não vai me dar 100% de proteção. O único que é 100% confiável é o meu Deus. O único que vai me trazer 100% de descanso é o meu Deus. E eu falava esses dias conversando com uma profissional da saúde, eu estava explicando isso e falando, olha, deixa eu te falar uma coisa. E ela estava preocupada porque trabalhava diretamente na linha de frente. E eu estava falando, olha, acalma o seu coração. O nosso Deus tem os seus planos, os seus propósitos. E se não estiver nos planos de Deus que você seja contaminada, você pode ficar frente a frente com alguém contaminado que você não vai pegar isso.
Sabe, e se estiver nos planos, os propósitos de Deus que você for contaminado, você pode estar escondido dentro de um buraco lá no fundo da sua casa, você vai ser contaminado ali. Entenda, eu não estou falando para você se expor. Por favor, me compreenda. Eu não estou falando para você ser irresponsável. Mas eu estou dizendo que nós podemos amar o coração, que nada que vai além dos planos, dos propósitos de Deus vão acontecer. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias. Você lembra do Salmo 23, quando o salmista inicia dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Quando nós vemos esse salmo e começamos lá falando: o Senhor é meu pastor e eu não sentirei falta de nada, ele inicia com uma nota de confiança total e plena. E aí ele começa descrevendo que ele me leva, não é? Pastos verdejantes, águas tranquilas, porque o Senhor é o pastor e ele não sente falta de nada. Mas quando vai chegando no final do salmo, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque o mesmo Deus que é o meu pastor e eu não sinto falta de nada, ele pode permitir que eu venha passar pelo vale da sombra da morte. Mas ele continua sendo meu bom pastor, que não me faz sentir falta de nada. Sabe, ele continua no controle. E é isso que eu queria que você entendesse. Não adianta viver com medo. Não adianta ficar preocupado. Não vai acontecer nada com você que não esteja nos planos, nos propósitos de Deus, se a sua vida estiver alinhada com o propósito de Deus para a sua vida. Lembra que Paulo escreveu lá em Romanos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É colocar a sua vida no propósito do Senhor. É estar alinhado com o propósito do Senhor, então nada vai acontecer que não seja para o bem. Então não preciso ter medo. O Senhor faz cessar as guerras. O Senhor pode interferir e acalmar todas as coisas na hora que Ele entender, do jeito que Ele entender. Ele faz cessar as guerras de qualquer natureza. Quando a gente olha isso aqui, nós pensamos, estava falando de um contexto, não é? De uma guerra. E o salmista diz, olha, ele interfere, ele faz cessar as guerras. Ele faz cessar as guerras. E eu pergunto para você, será que você tem enfrentado guerras? Eu não sei que tipo de guerra você tem enfrentado. Talvez você esteja enfrentando uma guerra emocional muito grande, né? Talvez você esteja passando por um momento emocional tão grande, de preocupação, de medo, de incerteza. Eu preciso te lembrar, Deus faz cessar as guerras. Ele faz cessar as guerras. Ele interfere, ele faz grandes coisas. O verso 8 diz assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Sabe, o Senhor acalma qualquer guerra. Queria muito que você descansasse o seu coração. Eu queria muito que hoje você tivesse uma noite de sono descansando, sabendo o que Deus faz. Na hora certa Ele vai interferir, na hora certa as coisas vão acalmar, na hora certa tudo volta para o seu lugar e nós vamos louvar o Senhor e ver o que Ele fez. Deus fez, Deus faz, Deus fará. Deus que é, Deus que está, é o Deus que vai fazer grandes coisas na sua vida. É um Deus que está fazendo. Eu creio nisso. Descanse. Faça de Deus o seu refúgio, faça de Deus a sua fortaleza, faça de Deus esse lugar de descanso. Deus faz grandes coisas. Deus pelejará por você. É Ele quem peleja. É Ele quem estabelece a paz. Sabe, não fica aí preocupado não.
para que Deus fizesse para esse povo aqui, eles precisaram reconhecer e deixar que Deus fizesse. É muito interessante o que nós lemos aqui. O salmista diz: Deus faz, Deus faz. Eu vou abrir aqui o salmo de novo para te mostrar. Ele diz assim: Ele faz cessar a guerra, Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima o carro do fogo. Ele não está falando que nós teremos que fazer. Deixa Deus fazer. Você está preocupado com o seu emprego? Perder o seu emprego? Sabe, deixa Deus cuidar. Deixa Deus cuidar. Eu não estou falando que você não vai perder o emprego. Não estou aqui fazendo esse tipo de profecia. Não. Está preocupado que a sua empresa pode fechar? Eu não vou falar aqui que ela não vai fechar. Você está preocupado de contrair o vírus? Eu não vou aqui falar que você confiar em Deus você não vai pegar. Não, eu não posso fazer isso. Porque a Bíblia me diz que no mundo nós vamos passar por aflições. Então pode ser que um cristão fiel, temente a Deus, perca o emprego. Pode ser que um homem fiel que teme a Deus tenha a sua empresa fechada. Pode ser que pessoas fiéis ao Senhor venham contrair esse vírus. Mas uma certeza eu tenho. Deus prometeu estar conosco no meio de tudo isso. Então você pode perder o seu emprego, a empresa pode fechar, ou pode ser contrair o vírus. Em tudo isso Deus vai estar conosco e Ele faz cessar essas guerras. Nós podemos ter paz no nosso coração em meio a tudo isso. É o que o salmista diz lá no Salmo 23. Ainda que eu passe por esses vales, eu não vou temer a nada, porque o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sabe, descansa nesse Deus. Deixa Deus ser o seu Deus. Deixa esse Deus que é realizar essas grandes coisas na sua vida. Jó, capítulo 5, verso 9, diz assim: Ele faz coisas tão grandiosas que não podem esquadrinhar, e tantas maravilhas que não se podem contar. Eu acho Jó maravilhoso de estudar, de olhar, sabe? Jó perdeu tudo e depois o Senhor restaurou tudo para Jó. E ele fala assim: Deus faz coisas tão grandiosas. Não precisa preocupar, não precisa ter medo. Sinta a paz do Senhor na sua vida em meio ao caos que possa estar ao nosso redor. Nós podemos estar alegres, porque o Senhor fez e faz grandes coisas. Salmo 126, verso 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu vou terminar com os dois últimos versículos aqui desse salmo que nós lemos juntos. E eu vou falar essas palavras para você. Diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Eu vou falar para você, olhando nos seus olhos. E eu quero que você olhe com bastante atenção nisso aqui. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Ele é Deus sobre a sua vida. Talvez você está longe de mim fisicamente. Talvez você está aí sozinho, preocupado. Deixa eu dizer para você, aquieta. Saiba que Ele é Deus. Ele é Deus e o nome dEle vai ser exaltado sobre a terra. Você vai poder passar por tudo isso em paz, alegre e louvando ao Senhor. E através da sua vida, da sua postura de fé, de confiança, o nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado. Mas aquieta, calma o seu coração. Não fica reclamando, não fica lamentando. Não fale tolices no meio da prova. Não fale tolices no meio da dificuldade, para não ser envergonhado depois. Lembra da mulher de Jó? Quando Jó perdeu de repente todos os filhos, a saúde, a riqueza, ela falou uma tolice tão grande. Ela disse: amaldiçoa esse Deus e morre. E depois Deus virou o cativeiro de Jó, restaurou tudo a Jó.
E que vergonha para essa mulher ter falado isso. Sabe, não fala, não reclama. Não fica aí reclamando da vida, lastimando por estar passando por isso. Você está exatamente onde Deus queria que você estivesse. Talvez você está parado em casa. Nós não estamos congregando, não é? Os nossos planos e projetos não estão se realizando. E talvez você está aí preocupado, preocupada, porque não está acontecendo, está tudo parado. Não fica reclamando, não. Você está exatamente onde Deus quer que você esteja. Sabe? Está passando o que Deus quer que você passe. Olhe sempre o lado bom de tudo. Reconheça Deus em todas as coisas. Você vai viver mais em paz. Você vai viver muito mais em paz quando você reconhece Deus em todas as circunstâncias. Ah, mas você não entende por que está passando por isso? Não precisa entender. A gente não foi chamado para entender tudo. Nós somos chamados para, o que diz aqui, aquietar e confiar. Deus está cuidando. Deus está cuidando. Aquieta o seu coração. Que o verso 11 do Salmo: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus de Jacó. Interessante, ele se chama a si mesmo Deus de Jacó. Né? O próprio Jacó, que quem lê a Bíblia sabe, ele entrou em vários apuros, em muitas ocasiões, porque ele tentava entrar na circunstância e fazer o papel de Deus. Muitas vezes Jacó quis antecipar a circunstância e fazer coisas que não era para fazer, e ele criou muito problema. Sabe, tem um momento certo para obedecer a Deus, para agir, para tomar a decisão. O que nós precisamos fazer é aquietar e descansar no Senhor. Ele está cuidando de todas as coisas. Descansa nesse Deus que é, nesse Deus que está e nesse Deus que faz todas as coisas e faz para a glória dele. Deus está no meio. Deus está no meio. As coisas podem mudar. O salmista diz assim: ainda que a terra se transtorne, né? Aonde que está aqui? Eu estava lembrando desse versículo. Eu vou terminar. Diz assim: ainda que a terra se mude, que os montes se transportem para o meio dos mares. Ele diz: ainda que tudo revira, ainda que tudo possa revirar, Deus está no controle. O mundo está revirado, não está? O mundo está totalmente mudado. O mundo, e foi geral. Deus continua no trono, cuidando da sua vida. Deus possa te abençoar, acalmar o seu coração e que você o reconheça em todos os momentos da sua vida. Nós vamos orar. Eu quero muito que hoje à noite você possa conseguir, na hora que você for deitar, você possa conseguir ter uma noite de descanso, em paz. Sabe, esqueça de tudo isso. Esqueça de tudo que está passando. Você vai ter uma noite de sono, de descanso. Eu quero muito que você experimente isso. Que essa paz, essa tranquilidade que eu sinto que vem do Senhor, que você possa sentir, que qualquer homem ou mulher que confia no Senhor pode sentir, você também pudesse desfrutar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor está no trono, reinando soberano sobre todas as coisas. Obrigado, ó Pai, porque sabemos que Tu és o nosso abrigo, Tu és o nosso refúgio, fortaleza, um socorro bem presente na hora da angústia. Obrigado, ó Deus, porque sabemos que podemos contar contigo. Ao olhar ao nosso redor, nós vemos um mundo cheio de tantas incertezas. Ao olhar para o nosso amanhã, nós vemos tantas incertezas. Mas ao olhar para o alto,
nós encontramos num Deus que está no trono, um Deus que está no controle de todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor está conosco. Sabemos que o Senhor está no meio da nossa vida, da nossa casa. O Senhor está conosco a cada momento. Nós te louvamos por isso, ó Pai. Clamamos, Senhor, que o Senhor venha intervir nessa circunstância. Não permita, ó Pai, que esse mal venha causar males maiores. Amenize, ó Pai, as circunstâncias que nós estamos envolvidos. Amenize, ó Pai, a dor, o sofrimento daqueles que estão passando por essa luta. Oramos por cada lar, cada família que está unido conosco nesse momento. Guarde as nossas casas, guarde as nossas famílias. Proteja-nos, ó Deus. Quero apresentar a Ti cada um dos nossos irmãos, amigos que nos acompanham. Que o Senhor possa acalmar esses corações. O Senhor possa trazer alívio para esses corações ansiosos, preocupados. Oramos, Senhor, que o Senhor possa conceder uma noite de descanso, depois um dia desfrutando dos Teus cuidados, sabendo que o Senhor está conosco a cada momento. Ó Deus, nós Te louvamos, nós Te exaltamos, porque reconhecemos que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Nós oramos com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém.